evento já vai começar. Então ajeite-se em um local e siga as recomendações a seguir para que tenhamos uma excelente experiência no Citre. Não vamos atrapalhar quem estiver apresentando. Então deixe a câmera e o microfone desligados durante as apresentações. Utilize o chat ou QIA para interagir com os participantes da reunião, fazer perguntas ou comentários. Se deseja falar, informe primeiro ao mediador da sala via chat ou clicando no botão de levantar a mão. Ótimo! Agora estamos prontos para começar. Aproveite o Citre que preparamos para você. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com uma enorme honra que iniciamos hoje o nosso 9º Citre, o Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade. Meu nome é Leonardo, eu sou mestrando do Cefet-MG e hoje faço parte do comitê de organização do 9º Citre. E hoje eu vou fazer a apresentação da nossa abertura e estaremos juntos durante toda essa semana. Para compor a nossa mesa de abertura, infelizmente a gente não pôde contar com a presença do professor Dr. Antônio Tomasi, por questões pessoais, que é o grande idealizador do Citre e o presidente da comissão organizadora, mas vem sendo substituído pelo professor Luciano, que fará a abertura do nosso evento de forma a substituí-lo neste momento, né? Em seguida, a gente também contará com a presença de alguns parceiros e organizadores que trabalharam junto para a construção deste 9º Citre. Entre eles, temos a professora doutora Daiane Cunha, da UFMG, Deise Cunha, desculpa, da UFMG, o professor doutor Ivo Ramos, do Cefet-MG, o professor doutor Arthur Muit, da UFV, o professor doutor José Peixoto e a professora doutora Lucília, da comissão, que são todos parte da comissão organizadora do 9º Citre. Na sequência, a gente vai ter a conferência de abertura com o professor doutor Christian Laval, que irá promover uma palestra para todos os presentes. Antes, porém, eu convido a todos para que possamos ouvir uma apresentação cultural. Como é de praxe, tanto nos eventos presenciais quanto nos eventos virtuais, o Citre sempre contou com a colaboração de parceiros culturais que tornaram o nosso simpósio cada vez maior e melhor. Nessa abertura, a gente vai ouvir a música chamada Rio Amazonas, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, com arranjo e edição de Daniel Augusto Oliveira Machado, numa parceria com a Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil. É importante grande atenção para essa canção, que é uma verdadeira ode ao Brasil e à sua natureza exuberante. Vamos ouvir. Nas águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas, de um sabiá, nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira bandeira hasteada no ar. Brasil, no Bananal,
Sabiá, Brasil, um pé de pau, Brasil, que me ensinou, Brasil, o meu Bela canção, e agradecemos muito aos músicos e ao arranjador Daniel Augusto pela gentileza da autorização para a exibição dessa linda canção, e parabenizamos o coral pela brilhante interpretação. Como é bom ver o fruto de um trabalho coletivo e assistir crianças e jovens cantando uma bela canção brasileira. O CITRI valoriza, apoia e divulga a arte e a cultura e reconhece o trabalho de todos eles. Dando sequência à nossa abertura, passo agora a palavra para o professor Dr. Luciano Costa, que hoje substitui o professor Dr. Antônio Tomasi, idealizador e coordenador geral do CITRI, para proferir a abertura do nosso evento. Boa tarde a todos e todos os colegas. Um imenso prazer recebê-los para o nono CITRI. Coube a mim, nesse momento, substituir o professor Antônio Tomasi, com muita honra o faço, e vou ler exatamente o texto que ele redigiu para estar aqui nessa tarde, mas, infelizmente, por uma questão pessoal, ele não pôde estar. E passo agora a apresentação e a leitura, né, das boas-vindas, né, para mais um evento, né? Mesmo diante de um quadro bastante desfavorável, seja devido à pandemia da Covid-19, seja devido à crise econômica, social e política pela qual passa o nosso país, a coordenação do CITRI decidiu manter o encontro bienal. O nosso compromisso com o evento e com a comunidade científica e acadêmica não nos permitia decisão diferente. Gostaríamos inicialmente de registrar as nossas homenagens póstumas às vítimas de todo o mundo da Covid-19 e a nossa solidariedade a todos os que sofrem o desemprego, a miséria, o desamparo e toda forma de preconceito e segregação. A Covid não apenas tirou do nosso convívio familiares e amigos, mas também nos privou do contato humano, da afetividade, das presenças substituídas por relações virtuais, cujas implicações sobre a vida e o trabalho são fortemente sentidas. Ela aumentou sensivelmente o nosso trabalho, que invadiu o tempo do não trabalho, aumento que se fez acompanhar de enorme desgaste humano, de um cansaço físico e mental que se acumulou em cada um de nós. A crise pela qual passa o nosso país, vítima do negacionismo, estranho fenômeno que desafia a racionalidade em pleno século XXI, amplia o nosso cansaço. Nega-se a educação, a cultura, a ciência e o trabalho dos cientistas, que numa das últimas conquistas está nos salvando da pandemia. Nega-se a democracia, o Estado democrático de direito, as nossas instituições, a Constituição Federal, a diversidade, o meio ambiente e os direitos ao trabalho digno. Quando acreditávamos, depois de enormes esforços, temos consolidado a nossa jovem democracia, avançado no plano da civilidade, da ética e da produção do conhecimento científico, tentam nos empurrar montanha abaixo, qual Sísifo. Não somos Sísifo. No seu eterno retorno ao pé da montanha, a buscar e a levar até o topo da pedra, a pedra que faz parte da sua punição. Somos mortais, somos trabalhadores, educadores, pesquisadores, cidadãs e cidadãos que lutam, resistem e acreditam que amanhã vai ser outro dia. Acreditamos em nós mesmos, no outro e nas próximas gerações de professores e pesquisadores que seguramente manterão o CITRI cada vez mais comprometido
com a produção do conhecimento científico, com o trabalho e a educação, não obstante os obstáculos que possam nos guardar o futuro. A força e a resistência do CITRI e a dos que dele participam, seja na organização do evento, seja oferecendo conferências, compondo mesas de debates ou apresentando trabalhos, que tivemos a grata oportunidade de receber ou participando dos minicursos, atividades que acontecerão a partir de hoje, fortalecem a produção do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, nos encorajam e nos tornam esperançosos no futuro próximo, menos desigual e mais digno para todos. Cumpre o CITRI, assim, mais uma vez, o seu papel de reverberar os avanços da ciência e o trabalho de todos nós, professores e pesquisadores. Só nos resta aqui registrar os nossos agradecimentos aos colegas que há anos se dividem entre suas atividades no CITRI e nas muitas instituições de ensino superior e de pesquisa brasileiras e estrangeiras, nas quais trabalham e abrilhantam o nosso evento, com suas participações como membros de mesas redondas, conferencistas e pareceristas. Nossos agradecimentos aos muitos colegas de várias partes do Brasil e do exterior que nos dão a alegria de sua presença e participação virtual no evento, inclusive escrevendo e apresentando os seus trabalhos. Nossos agradecimentos à equipe de professores, mestres e doutores que, com seu trabalho dedicado e voluntário, ajudaram a organizar o nono CITRI, as conferências, as mesas redondas, os grupos de trabalho, os GTs, os minicursos, as relações institucionais, a comunicação, a edição do e-book, a logística e o financeiro. Sem eles, seria impossível assegurar o nono CITRI. É com muita alegria e gratidão que eu os nomeio. Bruna do Nascimento Magalhães, Cláudia Leão de Carvalho Costa, Corina Alves Farinha, Elizabeth Maria Pinto, Ivo de Jesus Ramos, Leonardo Loureira de Carvalho, Luciana Aparecida Cunha Soares, Luciano Rodrigues Costa, Lucília Regina Machado, Maria Bárbara de Campos, Mislene Aparecida Gonçalves Rosa, Neuza Maria da Silva, Renata Giordani Silva Diniz, Rosa Elisa Mirra Baroni, Rosângela Aparecida Maciel de Freitas, Thalita Araújo Santos, Tiago Eduardo Freitas Bicalho, Valéria Luciene do Nascimento. Com essas poucas palavras, declaro aberto o nono Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade, desejando a todos um excelente simpósio. Essas também são as minhas palavras. Um bom simpósio e um bom evento a todos e a todas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor doutor Luciano, pelas palavras e por essa incrível abertura, palavras muito fortes, impactantes, mas que representam o nosso simpósio. E agora convidamos a professora doutora Deise Cunha, da UFMG, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos. Eu estou em trânsito, mas estou acompanhando essa abertura do CITRI. O Luciano, o colega professor Luciano, falou por nós. É um momento muito difícil para o país, para todos, não só em função desse momento de pandemia, que ainda não saímos dele, mas também são muitos lutos, né? Mas também em função de um desgoverno que nos assola desde 2018 e que torna qualquer atividade no país muito difícil. Eu dou boa tarde a todos e parabenizo a equipe pela coragem de organizar o evento nesse momento e também saúdo a todos, desejando um ótimo evento para todos nós. Vamos fazer o nosso melhor e tenho certeza que haverá uma boa discussão em cada uma dessas mesas, em cada um desses GTs, onde vamos discutir questões atuais e contemporâneas. Como a professora está em trânsito, pode ser que ela tenha caído.
Mas vamos lá. Então vamos dar sequência. Queria agradecer muito. Leandro, eu não sei se a minha internet... Leandro, não sei se a minha internet caiu. Queria saudar todos, então, e desejar um ótimo momento de trabalho para todos nós. Abraço, obrigada, viu? Muito obrigado, professora Deise. Agradecemos muito essas palavras, o empenho que, mesmo em trânsito, está aqui com a gente para participar dessa abertura. E isso a presença da senhora é muito importante para todos nós. Gostaria agora de chamar o professor Dr. Ivo Ramos, do Cefet-MG, para também nos trazer uma mensagem. Boa tarde a todos. Parte já foi dito pelos que me antecederam. Com imenso prazer que hoje damos início ao nosso simpósio internacional, Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade. Como professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, dou as boas-vindas a todas e a todos os participantes e que dele possamos tirar boas reflexões sobre o momento atual do trabalho, das relações do trabalho, da educação e das identidades que ocorrem no Brasil e no mundo. E a partir destas reflexões, possamos de alguma forma contribuir para que essas relações possibilitem que haja uma melhor relação entre os seres humanos, o trabalho e o sujeito, o capitalismo e o sujeito pensante. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Muitíssimo obrigado, professor Ivo, pelas palavras e pela presença de sempre nas organizações, durante toda a organização do evento. E agora a gente convida o professor Dr. Arthur Muit, da UFV, para algumas palavras. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me escutando bem? Sim? Perfeito. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do CITRE pelo convite, né? E principalmente por ter incluído o Departamento de Educação nas discussões, na organização e no planejamento do evento. Um evento cuja temática ela nos toca, né? Que é a questão da relação do trabalho do professor, da identidade do professor, né? Algo extremamente importante que nós temos discutido atualmente na pedagogia, né? Essa questão do trabalho docente, da identidade docente, né? Então, eu quero agradecer a todos que nos convidaram e aos colegas da Universidade Federal de Viçosa, né, como o Luciano, que trabalharam arduamente no planejamento desta atividade, né, que teve os seus problemas por conta até da pandemia. Diálogos e reflexões sobre o atual estágio das pesquisas sobre trabalho, educação e identidade realmente é um tema cada vez mais importante, principalmente nesse cenário entre o fim da pandemia, ou quase fim da pandemia, né? Que, enfim, abalou todos nós, como o Luciano colocou, de maneira muito sensível, muito pontual e muito objetiva, né? Todos os problemas que nós enfrentamos, lutos, cortes de verbas, a colega falou, né? O estrangulamento dos orçamentos das universidades, né? Tudo isso impacta exatamente na questão do trabalho docente, né? Atualmente, a cidade de Viçosa está enfrentando uma greve de professores municipais, porque não está pagando nem mesmo o mínimo do piso salarial, né? E amanhã começará uma greve dos professores das escolas particulares. Quase todas as escolas particulares aqui vão parar, né? Fora isso, há um corte de gastos absurdo. Eu sou chefe do Departamento de Educação, né? Tivemos reduzido nosso orçamento de 2018 para cá em quase 60% praticamente do orçamento, né? Com congelamentos de uso dos orçamentos, né? E estudantes que estão iniciando o curso que se questionando, né? O que será o pedagogo daqui para frente, né? O que será da pedagogia, da ensino, da educação, né? Nesse momento pós-pandemia, né?
Nós assistimos a entrevistas do Intercept, que foram discutidas na sala de aula, né? Essas discussões foram em questão até mesmo da matéria sobre robôs substituindo professores em universidades privadas, né? Uma discussão que o nosso sindicato, o Aspurv, já está chamando para discussão, né? E como é que serão as consequências dessa futura educação pública do país pós-pandemia, né? Então, eu quero agradecer a todos os professores que vão apresentar trabalho, todos os colegas que estão aqui empenhados em discutir, né? Porque hoje, mais do que nunca, esse tema é extremamente atual para o campo da educação, para o nosso país e para esse mundo globalizado, né? Então, ficam meus agradecimentos a todos os organizadores, a todos os participantes e pesquisadores que propõem discutir isso, né? Hoje e nos próximos dias. Então, muito obrigado e um bom trabalho para todos e todas. Muitíssimo obrigado pelas palavras ao professor doutor Arthur Muit. E convidamos agora o professor doutor José Peixoto para também deixar algumas palavras. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo, né? Tá? Eu estou profundamente emocionado aqui em ter a oportunidade desse encontro com os colegas e a participar do 9º CITRI, eu que estive desde o primeiro CITRI, né? Entende? Então, fiquei profundamente emocionado não só com o texto, mas com a leitura que o Luciano fez do texto de Tomasi. Eu acho que ele traz para nós a vontade e a reflexão, mas eu queria também, nesses momentos tão difíceis, não só em função da situação internacional e da pandemia que estamos vivendo ainda, mas de desesperança que esse país está vivendo. Então, eu queria trazer para nós, para todos e para a população brasileira, uma esperança de que essa força que impulsiona os educadores, os pesquisadores em continuar seus trabalhos tirando leite das pedras, né? Porque, de fato, estamos tirando leite das pedras para poder trabalhar. Eu queria trazer uma palavra de esperança de que este país é maior do que toda essa desgraça que estamos vivendo, né? E saber que nós, brasileiros, que já passamos por tanta dificuldade e que a gente vai ser capaz de viver e superar isso. Eu, que não estou aposentado da Universidade Federal Fluminense, queria dizer para os meus colegas que estão aí na luta, primeiro, que a gente continua trabalhando, né? Esse leite das pedras que estamos tirando, ele vai alimentar muito a nossa coragem, a nossa esperança, e ver o CITRI trazer uma programação tão linda, tão rica, e que nesses 9 simpósios que realizamos, né, ele só cresceu e só avançou com todas as dificuldades que vivenciou ao longo do tempo, e muito mais especificamente neste desgoverno que estamos vivendo, né, que a gente continue desmontadas e capaz de trazer sempre essa esperança para os nossos alunos, para os nossos mestrandos, os nossos doutorandos, os nossos futuros pedagogos, nossos futuros pesquisadores deste país, mesmo porque o CITRI traz uma ampla gama de possibilidades, né, na sua riqueza temática sempre, de a gente ser capaz de levar adiante essa tarefa que não entregaremos para ninguém. Não entregaremos a ninguém. Pesquisar, de investigar, de ensinar, de exercer o nosso ofício de professores, né? Estou muito feliz de ver você, Leonardo, aí nesse momento, um mestrando, entende, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Que vocês não se esmoreçam. Eu li essa semana uma matéria sobre a pós-graduação e
que é um pouco desesperadora, que veio na revista da FAPESP, né? Mas queria dizer que vamos continuar, não tenham dúvida, não tenham dúvida. Nós já, eu que sou de uma geração que vivi todo um processo aí ditatorial e tudo, mas a gente vai ser capaz. Então, quero desejar a todos um bom seminário, né? Mas que seja de esperança, que a gente continue expondo as nossas ideias, as nossas dificuldades, os nossos embates acadêmicos, políticos e teóricos no campo da questão da educação e trabalho, que é uma tarefa específica do CIT, mas sempre abrindo esse leque que ele sempre representou, com a riqueza, etc. Quero felicitar o Luciano pela emocionante leitura que fez do texto de Tomasi, e a todos os companheiros que me antecederam, eu quero dizer, vamos juntos, estamos juntos, né? Força, vamos adiante que nós vamos conseguir. Um abraço a todos e espero estar na próxima edição do CIT aqui com vocês, com muita mais coragem, mais possibilidades, né? Possibilidades que vamos recuperar. Um grande abraço para todos. Muitíssimo obrigado, professor José Peixoto, pelas palavras, pelo reconhecimento. É muito grato, é muito importante estar aqui presente no meio de tantas pessoas tão especiais. E sim, ano que vem estaremos juntos e, se tudo der certo, presentes, podendo nos abraçar, nos encontrar e conversar, para que tenhamos um 10º CITRE muito especial, né, com presença de todos, com certeza. Dando sequência, então, por fim, mas não menos importante, passamos a palavra para a professora doutora Lucília Machado para nos trazer uma bela mensagem, com certeza. Professora, você está no mudo ainda. Acho que agora não, mas... Agora sim, agora sim. Desculpe-me. Bom, gente, olha, eu queria dar a boa tarde a todos e todas, dizer que é com grande alegria que eu participo da abertura da 9ª edição do CITRE. Como nossos colegas antecedentes já disseram, nós estamos frente a novos desafios, a novos temas, inclusive, de estudos e pesquisas e reflexões. Temos as antigas provocações que nos estimularam e continuam a estimular a discutir e a pesquisar, mas temos novas questões. Então, é muita alegria e reconhecimento que eu quero dar os parabéns a todos que se envolveram nessa árdua tarefa de organizar esse evento, que não foi fácil, numa conjuntura tão difícil, já tão bem descrita. Então, todos vocês, organizadores, coordenadores de GTs, participantes, esse pessoal também do suporte técnico, né, que nos permite estar participando, todos merecem nosso reconhecimento, os nossos parabéns. De fato, nós vivemos hoje uma situação muito peculiar. Para nossas temáticas, é importante salientar que nós estamos frente a uma nova sociedade do trabalho, que é resultante de muitas mudanças estruturais, né, do capitalismo, mudanças que vieram, já sabemos, né, com a flexibilização do modo de produzir, com o neoliberalismo, a financiarização da economia, e que vieram também com o alastramento do teletrabalho, né, o trabalho remoto, e que tem feito o tempo do não trabalho e o tempo do trabalho se confundirem cada vez mais. Mudanças que vêm se traduzindo pelo aprofundamento da precarização do trabalho e que tem também levado à internalização da competitividade como um valor cultural, tanto assim que agora tem essa nova moralidade fundamentada no empreendedorismo, na meritocracia,
e que escancara as portas do trabalho para o fenômeno da uberização. Então, são problemas que realmente, sobre os quais são novos, alguns são novos, e que nos pedem realmente muita discussão. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, né, que, tal como o professor Peixoto colocou, que há também um outro lado, né? O fato de que o trabalho ainda guarda forte valoração social, é o trabalho que ainda continua sendo o organizador da vida individual e coletiva, é o trabalho que dá sentido, né, à vida de muitos homens e mulheres. Lógico que sentido que é sempre acompanhado por muitos sacrifícios, muitas dúvidas, inclusive, com relação ao futuro. Mas são valores que são reconstituídos. Há novas formas de enxergar o mundo, novas formas de se entender o relacionamento com os outros, né? Daí essa questão do CITRE, né? Que o CITRE coloca trabalho, relações, né, de trabalho, educação e identidade. Educação remete a valores, a formas de se colocar no mundo. Então, o trabalho continua, sim, como uma categoria fundante para a compreensão das contradições que estamos vivendo, as contradições que são inerentes ao sistema capitalista. Sabemos que o trabalho carrega muito, né? Ele é o lugar da exploração, da mais-valia, do assujeitamento do ser humano, mas também é o trabalho que aponta a perspectiva da emancipação social. Então, são justamente essas contradições, e agora, dentro de um contexto adverso, né, um contexto político adverso, muito adverso, então, essas contradições e as suas derivações que produzem a história. Né? A história ela é feita a partir do avesso, né, do contraditório, do negativo. Então, nós não podemos perder a esperança nunca, como sujeitos da história, de promover as mudanças. E nós que somos a comunidade que constrói o CITRE, né, nós sempre estamos, né, preocupados com respostas para as perguntas que nos interpelam, perguntas que são feitas pela realidade. Né? E agora, mais do que nunca, nós temos que afinar, né, refinar nossos questionamentos, perguntar sobre os nossos problemas de investigação, perguntar sobre com quem nós dialogamos sobre esses problemas. Isso é muito importante. Quem são os nossos parceiros, né, nesses diálogos? E, sobretudo, como estamos construindo o conhecimento, esse conhecimento sobre o trabalho, sobre as relações de trabalho, a educação e a identidade. Então, o CITRE sempre oferece uma nova oportunidade para nós nos perguntarmos sobre como ler hoje, ler e interpretar hoje o trabalho como um elemento central na vida social, econômica, cultural e política. Então, eu vejo com muito assim, entusiasmo, a submissão de novos textos, novos trabalhos, pôsteres para essa discussão, cursos que foram oferecidos, né, dentro da programação do CITRE, palestras e tudo mais. Desejo a todos um excelente simpósio, né, que o próximo seja os próximos, né, sejam cada vez melhores. Muito obrigado por essa oportunidade de fala e, novamente, os votos de esperança, né, que o professor Peixoto fez, né? E é isso mesmo, professor Peixoto, são as contradições que nos movem. Vamos à frente. Um abraço a todos. Muitíssimo obrigado, professora, pelas palavras, e a todos os integrantes da mesa pela presença e pela possibilidade de abrilhantar sempre nosso evento. A presença de vocês é sempre muito iluminada. Agora a gente vai dar sequência, dando continuidade à conferência, né, com
a palestra do professor Dr. Christian Laval. A equipe está dando uma avaliada, entendendo se teve algum problema de conexão com o professor. A gente está em contato com ele, tentando entender se aconteceu. Agora há pouco a gente conversou com ele, então a gente está vendo se houve algum imprevisto, mas a equipe já está em contato, tentando contato direto com o professor. Mas para a gente já adiantando, né, essa apresentação inicial, né, o professor Dr. Christian Laval, ele é professor da Université Paris-Ouest Nanterre, da França, e realiza pesquisas no campo da história e da filosofia e da sociologia. Seus trabalhos, eles tratam de 3 grandes temas principais: a história do utilitarismo, a história da sociologia clássica e a evolução dos sistemas de ensino. Ele também é membro fundador do Instituto de Pesquisa Fédération Syndicale Unitaire e também autor de diversos livros. Entre eles, a gente aqui destaca o L'Homme économique, pela editora Gallimard, que ele publicou em 2007, e L'Ambition sociologique, pela editora La Découverte, que ele também publicou em 2002. Aqui no Brasil, ele também fez diversas publicações, sendo uma delas chamada A Escola Não É uma Empresa, que ele publicou em 2019, com o Pierre Dartot. Também publicou A Nova Razão do Mundo, um ensaio sobre a sociedade neoliberal, em 2016, e também publicou um outro texto chamado Comum, ensaio sobre a Revolução do século XXI, que foi publicado em 2017, todos esses publicados pela Boitempo. Em 2018, ele também publicou, aqui no Brasil, A Sombra de Outubro, pela editora Perspectiva. E, em 2020, ele publicou Foucault, Bourdieu e a Questão Neoliberal, e, em 2021, A Escolha da Guerra Civil, uma outra história de neoliberalismo, todos dois pela editora Elefante. Deixa eu conferir aqui se a gente teve alguma resposta do professor, para a gente conferir se houve algum imprevisto com relação. Ele está, bom, diz ele que entrou, então agora a gente precisa só trazê-lo para a sala como um palestrante. E, aproveitando, a gente gostaria de dar algumas instruções, porque o professor vai ministrar a palestra. Recebemos aí o professor, que bom, obrigado pela presença, professor. E algumas instruções que são importantes, que o professor ele vai ministrar a palestra em francês, mas nós temos um trabalho de tradução simultânea que acontece para todos que quiserem ouvir. Então, para que vocês possam ouvir a palestra ou em francês ou em português, na parte inferior do aplicativo do Zoom, onde vocês estão, vai ter um globinho, uma imagem de um globo, que vai estar escrito, quem tiver em português vai estar escrito interpretação, quem tiver em inglês vai estar interpretation, e ao clicar nesse globo, você vai conseguir ver as 2 opções de áudio, né? O áudio original, sem interpretação nenhuma, o áudio em francês e em português, onde nós temos um intérprete, nosso amigo Leonardo Assis, fazendo todo o trabalho de tradução simultânea. Quem tiver alguma dificuldade nesse uso, nessa estrutura, pode mandar
para a gente no chat e que a equipe de suporte vai ajudar a todos a ter o melhor proveito e não perder essa excelente palestra do nosso professor Christian Laval. Passo agora, então, a palavra ao professor doutor Christian Laval para que seja ministrada a sua palestra. Voilà. Ben, maintenant, vous m'entendez. Agora vocês estão me ouvindo? Eu espero que sim. Eu tive um pequeno problema, um problema técnico, mas que já foi resolvido. Eu agradeço a todos e a todas por terem me convidado para falar aqui com vocês nesse simpósio que é muito importante, que vai associar o trabalho, a educação e a sociedade e a pesquisa e a ciência. É alguma coisa que me toca muito. A conferência que eu vou fazer, eu espero que ela não vai ser muito longa. Essa conferência eu gostaria de tratar de uma passagem, na minha opinião, absolutamente necessária, de uma transição, uma revolução absolutamente necessária que nos levaria desde a escola neoliberal que nós conhecemos até uma educação realmente democrática. Eu estou muito honrado de falar aqui diante de leitores e compatriotas de Paulo Freire, que é, de qualquer forma, um dos grandes inspiradores no mundo inteiro da educação democrática. E eu vou começar por uma citação de um filósofo que vocês todos conhecem o filósofo Immanuel Kant em suas reflexões sobre educação. Essa reflexão é alguma coisa que é talvez o mais fundamental, eu acho, que deveriam ter em mente todos os educadores e os professores do mundo. O que o Immanuel Kant diz é isso. Aqui um princípio da arte da educação e particularmente os homens que fazem planos de educação deveriam ter sob os olhos. Nós não devemos somente educar crianças, segundo o estado presente da espécie humana, mas de acordo com seu estado futuro possível e melhor, quer dizer, segundo a ideia da humanidade e o seu destino total. Kant ele vai acrescentar, esse princípio é de muita importância, de forma ordinária, comum, os pais criam as crianças somente querendo adaptá-los ao mundo atual, por mais corrompido que esse mundo seja. Seus pais eles deveriam, antes de tudo, dar uma educação melhor para que um melhor estado possa sair disso no futuro. Vocês entenderam todos. A gente educa não para a adaptação ao mundo tal como ele é. Nós educamos para o mundo futuro e para um mundo melhor. Eu acho que hoje, em uma época tão sombria, tanto no plano climático, político, das relações internacionais, eu acho que essa palavra de Immanuel Kant tem que estar presente em nossa mente. Nós passamos por momentos muito sombrios, foi lembrado aqui há pouco por muitos de vocês, não somente nos países autoritários e totalitários, mesmo nas democracias liberais, as mais antigas. O mais preocupante, talvez, é que muita gente não acredita mais na democracia, se sentem impotentes, eles pensam não poder transformar a vida deles em sociedade. E a causa profunda dessa crise da ação, dessa crise da política, crise da democracia, tem a ver, claro, com as novas formas renovadas da miséria social, do crescimento das desigualdades acarretado por um certo Estado presente. Estado presente quer dizer o Estado neoliberal atual. Então, tempos difíceis, mas que não devem nos levar a abandonar um futuro, um horizonte do futuro. E esse tempo sombrio, ele pede uma ação. E eu diria mesmo uma resposta
forte de todos aqueles que acreditam em uma democracia coerente, uma verdadeira democracia, aos que o filósofo John Dewey, norte-americano, que ele chamava de democracia radical. E se eu cito aqui o John Dewey, vocês entenderam, é para fazer aqui uma evocação à sua grande obra de 1916, quer dizer, esse trabalho é absolutamente impressionante que ele tinha feito sobre democracia e educação, que permanece ainda uma fonte de inspiração para muitos de nós, e que, de qualquer forma, marcou todas as correntes de educação nas obras de Paulo Freire. Então, o que eu gostaria de dizer é que a gente sempre pode, hoje, continuar a criticar a escola neoliberal, as transformações neoliberais da escola, que, aliás, estão em coerência com a transformação do trabalho, das empresas, da produção, mas eu acho que se a gente deve continuar esse trabalho crítico, que é absolutamente indispensável, é necessário passar a reflexão sobre a alternativa. Tem que conseguir fazer propostas alternativas, propostas ofensivas. Não somente ficar na resistência ou na defesa, mas na ação proposicional, se eu pudesse dizer assim, a reflexão e a ação das propostas e transformações. E é particularmente difícil, porque a gente tem a impressão, pelo menos na Europa, na França principalmente, mas eu acho que é um pouco em toda parte igual, a gente tem a impressão de estar recuando. Está recuando diante das ofensivas neoliberais. A gente tem a impressão de regressar, de voltar para trás. Eu acho que quando se tem essa sensação, a gente tem que fazer uma contraofensiva. A nível internacional, nós deveríamos todos nos unir e reunir para trabalhar em comum com essa alternativa que eu chamo exatamente uma alternativa de educação democrática. Eu, eu teria mesmo até a audácia de dizer que é preciso uma revolução escolar que marcaria o pós-neoliberalismo. Não esqueçamos que os neoliberais, eles são, de uma certa forma, revolucionários, quer dizer, pessoas que não hesitaram em querer causar uma reviravolta na escola para fazer exatamente dela um anexo, uma dependência do aparelho produtivo capitalista. Então, eu acredito que na medida em que o capitalismo, sobretudo do tipo neoliberal, na medida em que ele continuar a produzir efeitos destruidores na sociedade e na moral coletiva, exatamente pelos fatos das desigualdades que ele acarreta, a corrupção também que ele acarreta, a valorização exclusiva do sucesso econômico individual, a concorrência entre os indivíduos, eu acho que a educação, ela quase não poderá exercer sua ação indispensável sobre os alunos. Seu impacto, seu efeito, ao mesmo tempo moral e cognitivo e intelectual sobre os alunos, os jovens em geral, porque é essa ação da escola, essa ação da educação, ao mesmo tempo intelectual e moral, ela deve consistir a tornar cada um responsável e respeitoso pelo outro, por vidas humanas e não humanas, ter respeito e ser responsável por uma herança comum que se transmite entre as gerações. E é o que questiona profundamente o neoliberalismo e o capitalismo absoluto que hoje está se instalando. Evidentemente, essa situação coloca em dificuldade os próprios professores, porque eles têm cada dia mais dificuldades objetivas, mas também subjetivas para serem asseguradas em suas missões de transmissão de conhecimento. A mesma coisa, aliás, do lado da ciência. O neoliberalismo ele propõe uma teoria do conhecimento como um conhecimento estritamente utilitário, articulado para a inovação e para a competição. Então, está na hora de se perguntar como a escola, a universidade e a pesquisa científica devem
contribuir para formar indivíduos que estarão amanhã a ponto de controlar seu destino e a responsabilidade pelo mundo. Então, se a gente quer atualizar o pensamento do Immanuel Kant, a gente deve mesmo se dizer que hoje em dia nossa tarefa, a tarefa talvez mais urgente é se perguntar como formar indivíduos que vão ser responsáveis amanhã pelo mundo. Então, é mais do que hora de conceber a educação democrática da qual nós precisamos para nos dar um futuro desejável. E eu diria mesmo, talvez, uma terra morável, porque nós estamos reduzidos em pensar e tentar pensar a sobrevida, sobrevivência e a habitabilidade do planeta. A educação, é claro, ela é voltada pelo futuro, né? Voltada a um futuro, mas ela faz o laço entre o passado e o futuro. E é também pela educação dos que vão vir aqui para a Terra e que, ao mesmo tempo, se prolonga e se assegura uma sobrevivência, mas é também o futuro. A questão pode ainda ser formulada assim: se a gente quer que o futuro não seja dedicado a um desastre, a uma ou outra forma de tirania, mas que ele seja aberto para a democracia social, para a democracia ecológica, eu diria mesmo que ele seja virado para uma geografia cosmopolítica. Quais consequências os professores devem tirar a partir de hoje em matéria de educação, a fim de formar indivíduos que vão poder exatamente se dar e ver esse futuro desejável? É nossa responsabilidade, de qualquer forma. Os que têm a minha idade e que são da minha geração, que eles tenham consciência que os jovens que estão se formando hoje, eles vão ter que se confrontar com dificuldades incomensuráveis que a gente não conheceu durante a nossa existência. Então, é preciso ir em direção a uma sociedade que, em todos os campos, vai aumentar as capacidades políticas desses membros, vai garantir a segurança, a seguridade social e os meios de vida. Tem que se imaginar isso a partir de hoje, de agora, o que tem que ser a instituição da educação para que uma tal democracia social, ecológica, igualitária, feminista e cosmopolítica seja possível. E para isso só tem uma solução: tem que se requestionar as finalidades da educação. Por quê e para qual fim a educação existe? Então, eu acho que é uma eminente responsabilidade dos educadores de todos os países colocar no centro de novo sobre as finalidades morais, intelectuais, políticas e sociais da educação e de deduzir disso todas as consequências institucionais e pedagógicas, as mais concretas que sejam. Enfim, o grande problema que a gente tem é o problema da finalidade. Se a gente não sabe mais por que a gente educa, a gente perde o sentido da profissão. Enfim, vocês podem me dizer que a finalidade, o neoliberalismo, ele não fala o que ela tem que ser. O neoliberalismo diz que a educação tem uma finalidade incontestável, que é a da economia, que é a produtividade, a rentabilidade, a competição e etc. Toda linguagem neoliberal, ela quer nos fazer pensar a educação em termos de investimento, lucro e interesses. Um benefício econômico. E é com essa política neoliberal que a própria ideia de um futuro que seja vivível, né, desejável, ele se torna impossível. Por quê? Porque a gente considerou a escola como uma empresa, como uma empresa, como uma empresa ideal, de qualquer forma, que desde o nascimento formaria seres econômicos, desvencilhados de qualquer espírito crítico e que estaria reduzido no final a um tipo de capital
humano com um tipo de cultura da empresa. Eu já escrevi isso num livro que já tem quase 20 anos, um livro que chama A Escola Não é uma Empresa. É exatamente o problema é que a educação no neoliberalismo ela é concebida como um bem muito privado, beneficiando aos indivíduos exatamente tornando eles uns dos outros. O aluno e o estudante são considerados, no final das contas, como pequenos empreendedores, ou talvez como consumidores, exatamente de uma cultura da empresa. Mas o objetivo da escola neoliberal é sempre a eficácia econômica, e uma eficácia econômica que se faz em detrimento dessa emancipação humana. A questão não é tanto a economia como tal, mas a natureza mesmo da economia na qual a gente quer que os jovens entrem. Então, essa transformação da escola, ela não é tão antiga, porque durante muito tempo as escolas públicas, pelo menos, estavam ligadas ao Estado e à formação dos Estados nacionais, e não mais idealizado. Não, não se tem que idealizar a escola pré-neoliberal. Tratava-se, naquela época, de fazer nacionais, seres ligados a uma pátria, a uma nação. Então, a educação tinha sempre uma dimensão política e frequentemente nacionalista. Na França, de qualquer forma, a gente conheceu isso bem no final do século XIX. A gente vangloria muito a escola republicana do estilo francês, mas a gente tem que lembrar que ela tinha um componente nacionalista muito forte na rivalidade militar com a Alemanha. Então, a escola francesa ela era uma escola que formava cidadãos mas cidadãos franceses que estavam prontos para se tornar soldados. De qualquer forma, é claro que essa escola pública do Estado, ela teve uma reviravolta no final do século XX, um momento muito particular, quando os Estados, nações se engajaram diretamente na concorrência econômica mundial, quando os Estados se tornaram agentes da mundialização capitalista. E se tornando agentes da globalização capitalista, os Estados eles começaram a se transformar eles próprios e transformar as instituições do Estado. A escola como uma instituição do Estado, ela se tornou neoliberal pelo fato mesmo do engajamento dos Estados na globalização. Porque a globalização não é só o fato multinacional, ela foi produzida. Uma ação política em concertação, pelo menos pelos grandes estados capitalistas. Tudo isso nos leva a uma questão. Essa transformação da escola, submetida cada vez mais aos imperativos da concorrência econômica, foi acompanhada, eu diria, de uma certa despolitização, tecnicização com problema escolar e com soluções. No fundo, a gente acreditou, ou pelo menos fizeram a gente acreditar, que a questão escolar não era mais política, que ela tinha a ver essencialmente com a organização, com a pedagogia, com a organização da burocracia escolar, que era, no fundo, uma questão técnica ou organizacional. Então, eu acho que a nossa tarefa, nossa missão hoje consiste em repolitizar a escola, reintroduzir a dimensão política da escola, não para voltar a uma escola nacionalista antiga, e menos ainda voltar a uma escola autoritária e disciplinar, que a gente pode ter conhecido no passado, mas dar de volta o sentido político exatamente da escola, como eu indiquei para vocês, quer dizer, dar de volta a sua função de formação à democracia. Eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante, que é recolocar no centro
do projeto escolar a questão da democracia. É ir exatamente num contrassentido de muitas evoluções mundiais. A gente sabe que tem um pouco em toda parte governos neofascistas que se estabeleceram, do Brasil até a Turquia, da Hungria a outros países, ao Egito, etc. A gente sabe que a tendência mundial ela é mais virada para o autoritarismo do que para a democracia. Mas é exatamente porque nós estamos numa fase muito obscura e sombria do combate político que nos é preciso afirmar cada vez de forma mais forte que o laço entre a educação de todos, a educação universal, é o projeto democrático. Eu vou voltar nisso. O que a gente tem que entender como democracia? E o que é a democracia na escola? O que isso quer dizer? Na linguagem sociológica, cada vez mais a gente reduziu o sentido da democracia a um alargamento do recrutamento escolar. A gente fala na França, na sociologia francesa, não sei se é a mesma coisa no Brasil, mas a gente fala de massificação escolar, quer dizer, no fundo a gente identificou a democratização ao fato de ter cada dia mais alunos no sistema escolar. De uma forma mais precisa, a gente pode dizer que a democratização, nesse sentido sociológico, consistiria para que houvesse mais crianças de classes sociais pobres que pudessem se beneficiar de uma educação gratuita e, se possível, de uma educação de bom nível. Mas, em um outro sentido, democracia na escola poderia querer dizer um pouco outra coisa, quer dizer, não somente abrir as portas da escola a muito mais crianças de classes mais pobres e de classes subordinadas e dominadas, mas também ela poderia querer dizer, essa democracia na escola, que se trata de formar cidadãos ativos, prontos a participar de uma democracia radical. E eu entendo por democracia radical exatamente uma democracia na qual todos os cidadãos estejam aptos e prontos e dispostos a participar da deliberação e decisão política. Porque, é claro, por democracia a gente pode entender alguma coisa muito banal, porque todo mundo fala de democracia liberal, parlamentar, o que a gente pode entender banalmente como democracia. Mas a democracia radical, no sentido do John Dewey, é outra coisa, é dizer que cada cidadão deveria estar em condições e com capacidade de deliberar, decidir e agir em comum, e controlar os governantes, o que está muito longe de ser o caso. Nós vivemos mais hoje em dia em regimes oligárquicos. Eu uso aqui a palavra de Rancière. Os regimes que a gente chama hoje de democrático, eles são muito oligárquicos. Até mesmo que, pelo fato de a gente nomear uma classe política que funciona como uma aristocracia fechada em si própria e defendendo seus próprios interesses. Por democracia, a gente deveria entender outra coisa. Eu acho que os educadores que dividem exatamente um verdadeiro projeto democrático devem se dizer que não se trata somente de pedir às pessoas para votarem de 4 em 4 anos, de acordo com o sistema político, mas que é preciso formar indivíduos que sejam capazes de controlar o destino coletivo, de compreender os desafios da coletividade e que estejam prontos para se engajarem na discussão da conversa geral, e que devem estar prontos para participar e contribuir para a inteligência coletiva. Então, se é isso a democracia radical, se tivermos esse projeto, um horizonte, então é preciso compreender
que a escola tem que fazer viver a todo mundo, aos alunos, e eu diria mesmo aos professores, fazê-los viver uma experiência democrática. A escola tem que ser um tipo de laboratório no qual se formam exatamente o que Paulo Freire chamava de mentalidade democrática. Essa mentalidade democrática, elas não vão se inventar sozinhas, elas não vão nascer espontaneamente, elas têm que encontrar um lugar para a sua formação. E não pode ter outro lugar de formação de mentalidade democrática senão na educação formal. Então, evidentemente, mas é claro, a gente não tem influência e controle sobre essa educação. De qualquer forma, na escola pública, a pública ela tem que ser esse lugar de experiência da democracia. No fundo, a ideia geral, vocês podem me dizer, tudo isso é bem bonito e bem idealista, mas talvez seja necessário se perguntar como essas coisas são possíveis. Como desde agora em nossas práticas, em nossa prática educativa, em nossa prática pedagógica, em nossas reflexões de cidadãos, nós poderíamos contribuir para o desenvolvimento de uma escola que seja concebida como uma experiência da democracia. Então, isso vai nos levar a pensar que nós temos que romper algumas concepções, eu diria mesmo, algumas concepções passivas da formação. Eu entendo como formação passiva a ideia de que foi uma ideia que foi muito difundida na sociologia da educação, uma ideia na qual, no final das contas, a ação da educação era essencialmente uma ação de socialização. No fundo, como se a coletividade tivesse que se imprimir, reimprimir sua marca na alma das pessoas para integrá-las no conjunto coletivo. A gente tem que romper com essa ideia, me parece, e mesmo que ela não seja, assim, enquanto tal, falsa. Trata-se, é claro, de uma ação da sociedade. Durkheim, por exemplo, sociólogo da educação, ele falou bastante. Uma educação ele é uma ação da sociedade sobre indivíduos. A gente pode admitir isso plenamente, mas temos que acrescentar a isso uma dimensão de atividade. Eu acho que realmente qualquer processo de educação que não busque desenvolver ao máximo a atividade própria dos alunos tem que ser considerado como ruim, tem que ser rejeitado. E por atividade, eu entendo a atividade intelectual, é claro. Quer dizer, o fato de que uma educação democrática é uma atividade que desenvolve a autorreflexividade, a autonomia intelectual. Todo professor tem que se perguntar o tempo todo se, no que ele faz, na aula que ele dá, ele desenvolve ou não a autonomia intelectual dos seus estudantes. Mas existe também uma coisa a ser desenvolvida, desenvolvidas formas de cooperação. Como eu falei de inteligência conectiva, se a gente pensar individualmente, mas se a gente pensa coletivamente, se a gente troca ideias, existe um tesouro comum. O sociólogo americano Merton, ele falava a respeito da pesquisa científica. Em plena Segunda Guerra Mundial, ele, que não era de jeito nenhum revolucionário, ele dizia, no final das contas, a ciência funciona de forma comunista. Por quê? Porque precisamente é um tesouro comum. Cada um traz justamente o resultado de suas pesquisas, então a ciência só pode avançar de forma comunista. De uma certa forma, se a gente entender para comunismo essa colocada em comum, essa educação ela tem que funcionar de acordo com a lógica da colocada em comum, a colocada em comum de trabalhos, de pesquisas, que devem ser realizados em todos os níveis. A pesquisa que não deve ser concebida só em muito alto nível científico. Eu acho que os alunos, mesmo os alunos de colégio, de ensino médio, mesmo da escola primária, podem
ser colocados em pesquisa. Isso nos leva a uma série de reflexões que deveriam ser feitas. A gente não tem tempo aqui de desenvolver, mas, por exemplo, eu digo que a gente não pode conceber a democracia futura se ela não for uma democracia feminista, perdão. O que isso quer dizer concretamente na sala de aula, nas aulas que a gente dá na universidade? Uma democracia feminista, ela começa na sala de aula, ela começa na tomada do discurso dos alunos, na distribuição da palavra de responsabilidades, na forma, aliás, primeiramente, de conceber uma estrita igualdade entre as meninas e meninos. Eu digo que a democracia deveria ser ecologista, mas o que isso significa? Na Constituição dos Saberes que nós devemos transmitir a nossos alunos, nós podemos continuar, por exemplo, a separar as ciências da natureza, as ciências físicas e naturais, como se diz, e as ciências do homem. Enquanto que, justamente na época dita antropocena, a gente vê que que essas ciências não podem ser separadas como foram no século XIX, ou tal como se poderia conceber o espírito positivista de Augusto Comte em sua perspectiva evolucionista. A gente não pode conceber mais essa divisão da mesma forma, porque os imperativos e as necessidades são hoje completamente diferentes. Na minha opinião, existe um canteiro formidável para todos os educadores do mundo, uma obra comum a ser realizada que é considerável e que não é menor do que aquela da geração de sociólogos e reformadores da escola do século XIX. Eu acho que nós estamos numa época semelhante, onde é preciso repensar as bases da educação nessa perspectiva da educação. E eu vou terminar aqui nesse ponto. Eu acho que é preciso esperar uma ruptura, como eu disse, ruptura dessa ideia de que a educação é uma fonte de renda individual. Temos que romper com isso e tentar pensar a educação como um bem comum. É a reivindicação que esse é o termo que frequentemente volta nas manifestações dos estudantes, quando eu penso aqui nas grandes revoltas dos estudantes na Inglaterra, no Quebec, no Chile, em toda parte a mesma ideia voltou. A educação tem que ser um bem comum. O que isso quer dizer? Que a educação tem que ser um bem comum e não uma mercadoria. O que isso quer dizer concretamente na organização escolar? Como a gente tem que ouvi-la? A gente pode, evidentemente, comparar isso com a saúde, por exemplo, com a cultura, ou mesmo com o clima. Nós hoje estamos numa época onde nos é necessário olhar completamente de outra forma os bens que nos são essenciais. São bens que têm que ser considerados como bens da humanidade, de toda a humanidade. Temos que nos perguntar como se reorganizar para que a educação seja um bem comum. Eu disse há pouco que as formações, as educações, os sistemas escolares eram construídos sobre uma base nacional por estados nacionais, em uma época onde se construíam estados-nações. É ainda hoje o contexto que tem que ser o nosso. Eu acho que a gente tem que passar progressivamente nas décadas a vir. Nós devemos passar a uma educação cosmopolítica. A gente tem que pensar a educação não somente em sua dimensão nacional, mas em sua dimensão humana, essa dimensão do bem da humanidade. A gente tem que romper, no final das contas, com essas ideias estreitas que consideram que o patrimônio a ser transmitido seria somente um patrimônio nacional.
De fato, a ciência, as obras de arte, a literatura, o conhecimento em geral, não tem nação, ela é humana. Aí a gente deveria reencontrar com alguma coisa que é bem antigo, que participa ao mesmo tempo do Renascimento, que é próprio mesmo do Renascimento, e que foi desperta também pelas luzes, as luzes do século XVIII. Não são ideias completamente novas, mas tem que atualizá-las no tempo presente, porque a gente está no tempo do mundo. Eu vou pegar aqui a expressão do Brodel, a gente está no tempo do mundo, mais que nunca o tempo do mundo. E então a educação tem que ser uma educação do mundo e no mundo, né? E como fazer no livro que eu produzo, que vai ser traduzido em breve para o português, esse livro que chama Educação Democrática, eu insisto com meu colega Francisco Bergman, eu vou insistir aqui nas práticas transformadoras. A ideia de que não se trata de fazer uma grande reforma, de esperar que o governo faça a reforma correta e final da educação. Seria um contrassenso total. Por outro lado, tem que pensar em refletir em toda a prática transformadora hoje, qualquer prática que possa nos permitir, tanto no nível da instituição quanto no nível pedagógico, nos permita ir na direção dessa educação. Eu tento aqui desvencilhar alguns grandes princípios. Eu acho que hoje é preciso garantir no sistema escolar a maior liberdade, a maior independência dos pesquisadores e dos educadores, docentes. Com relação às ameaças neofascistas, totalitárias, a gente tem que defender o princípio fundamental da liberdade de pensamento. Isso não é um combate do passado, é um combate de hoje. A liberdade de pensamento para todos os professores, pesquisadores e cientistas. O segundo princípio é fazer tudo para buscar uma igualdade concreta de condições no ensino. Não a igualdade formal, a igualdade de direito, claro que pode, mas a igualdade concreta, quer dizer, como tentar dar a todas as crianças, qualquer que seja o meio delas, as condições concretas de aprendizagem, não somente na escola, mas no ambiente delas. É uma tarefa árdua, grande, claro. E isso implica, quando a gente pensa em igualdade, a gente começa a pensar que a escola vai poder mudar sozinha a sociedade. A gente tem que prestar atenção. O projeto democrático da escola não é independente. Nunca será independente, nunca vai ser isolado de um projeto de igualdade de condições sociais geral. Eu acho que a tradição socialista e a tradição é muito importante com relação a isso. Eu publiquei há muito tempo uma ontologia dos escritos educativos e pedagógicos do grande socialista francês Jean Jaurès, e ele tinha exatamente consciência da armadilha que foi feita para os educadores progressistas e inovadores. Ele dizia, preste atenção, não é necessário acreditar que vocês poderão fazer uma escola socialista, uma escola igualitária, no meio do mundo socialista, capitalista, perdão. Vocês poderão avançar na direção dessa escola igualitária, mas não conseguirão nunca fazê-lo em uma sociedade desigual de classes sociais. Enfim, esse era o segundo eixo, a busca da igualdade. Tem outros que são canteiros, quer dizer, o que é uma cultura comum, por exemplo? O que seria necessário ser comum na cultura para que todos os jovens, no final das contas, de uma sociedade do mundo inteiro possam partilhar? Qual seria a cultura comum mundial? Isso é um objetivo, claro, enorme, mas eu acho
que tem que se estabelecer esses objetivos. O que é a cultura comum que todas as pessoas do mundo deveriam compartilhar? Isso deveria ser nosso horizonte de pensamento. E, claro, existem outras perguntas que vão ser colocadas. A pergunta sobre a pedagogia, que tipo de pedagogia poderia favorecer o trabalho da inteligência coletiva? Eu disse há pouco até que ponto a cooperação e a colocada em comum deveria ser favorecida. Mas eu acho que tem uma outra questão da pedagogia que deveria ser valorizada. O fato de que as pessoas em suas experiências escolares deveriam sentir até que ponto eles podem ser criadores e criadores de regras, de instituições. De toda uma corrente muito importante que se desenvolveu há muito tempo, a pedagogia institucional, que tentava fazer de forma que os jovens, e mesmo as jovens crianças, pudessem ser criadores de suas próprias regras de qualquer forma, pudessem pensar nas regras que eles têm que aplicar. Não é tão novo assim, uma ideia velha. O grande republicano, o primeiro republicano francês, Condorcet, ele primeiro, nesse projeto de instrução pública, ele foi o primeiro a estabelecer que tudo deveria ser discutido. Tudo deveria ser discutível, inclusive a tabela dos direitos do homem. No fundo, a gente não pode fazer a Declaração dos Direitos do Homem um novo catecismo. Tem que se fazer com que cada criança possa discutir cada artigo da Declaração do Homem, justamente não tomando como catequismo vindo do céu, mas que ele pudesse raciocinar e compreender a racionalidade que poderia ter nessa declaração. Enfim, o último eixo, eu vou terminar aqui, nos é preciso pensar na nossa própria experiência democrática de professor. Como professor e cientista, nós vivemos num meio democrático, nossas instituições são realmente democráticas, com que nossas instituições, nós participamos realmente da deliberação. É verdade que é mais possível na universidade, de qualquer forma. De qualquer forma, na minha experiência universitária, existe uma dimensão democrática. Mas quando eu fui professor, eu fui muito tempo professor no ensino médio, eu posso dizer para vocês que essa democracia não existia. Nós vivíamos em um mundo burocrático. Então, se trata também para cada professor pensar o que poderia ser um meio realmente democrático, um meio profissional democrático. Eu acho que as palavras-chave são experiências democráticas, mas eu acho que vocês que são cientistas, vocês poderiam melhor do que eu dizer o que poderiam ser métodos experimentais, aqueles métodos que o John Dewey realmente estabelecia. O que deveria ser um experimentalismo laboral e político-intelectual que nos faria ir mais rapidamente em direção a essa educação democrática. Eu demorei um pouco, eu agradeço a vocês de qualquer forma. As minhas propostas utópicas, mas de qualquer forma que desse um trabalho de reflexão. Excelente, excelente, professor. Muitíssimo obrigado. Reflexões profundas. E gostaria de chamar o professor Luciano para uma palavra rápida para o professor. Aí. Leonardo? Ok, estou te ouvindo. Não, mas desculpa, eu não ouvi o que você tinha falado. Não, só umas palavras para o professor Christian. Não, então, eu gostaria muito de agradecer ao professor
Cristiano Laval, pela essa belíssima conferência. Gostaria de convidar todos os demais que assistiram à conferência do professor até agora a participar essa semana toda do CITRE. Nós temos mesas todos os dias até sexta-feira, 2 mesas por dia, com os mais variados temas. Na parte da manhã são os grupos de trabalho, são 32 GTs, tem várias temáticas, também dos minicursos, que estão acontecendo na parte da manhã. Então, essa semana será bastante produtiva a todos. E, finalizando, mais uma vez, professor Laval, foi uma honra poder contar com o senhor nessa conferência que abriu com chave de ouro o nosso evento, o nosso CITRE. Muito obrigado a todos. É isso. Muitíssimo obrigado, professor Luciano. Agradecemos também muito ao professor Cristiano Laval pela brilhante exposição feita aqui e toda a instigação, que tivemos aqui de profunda reflexão. Agradecemos, então, a participação de todos e convidamos para voltarem ao site do CITRE e olhar novamente a programação para que não se perca nada ao longo dessa semana. Hoje ainda, às 19 horas, teremos a continuação dos minicursos que foram iniciados na parte da manhã. E já trazendo um pouco aqui do que acontecerá amanhã, na terça-feira, dia 24, a gente tem a apresentação dos GTs, o 1, o 3, o 6 e o 8, a partir das 9 horas da manhã. E às 14 horas, no horário de Brasília, a gente tem a primeira mesa, onde a gente vai falar sobre a situação biográfica e mundos da vida na educação e no trabalho. E às 19 horas, teremos uma conferência com o tema Formação de Professores. Então, não deixem de conferir o nosso site, não deixem de olhar os e-mails. Diariamente, a gente vai mandar os links de acesso para as conferências, para as mesas. Então, não deixem de olhar também na caixa de spam. Em alguns momentos, isso pode acontecer. Conversem com os seus colegas também, que às vezes não viram o e-mail. Se você não vê o e-mail até 8 horas da manhã, por ali, dê uma olhada na caixa de spam, porque eles vão ser enviados diariamente. Então, agradecemos a todos, desejamos a todos uma ótima tarde e nos vemos amanhã. Muito obrigado.